perto do Monte Horebe, ou Monte Sião. Ambos querem dizer a mesma coisa. Sião e Horebe é o mesmo monte, amém? Moisés apacentava as ovelhas de seu servo, o seu sogro chamado Jetro, amém? E Deus então aparece a Moisés através de uma sarça ardente que não se consumia. A Bíblia diz que Moisés foi atraído pela sarça que estava no alto do Monte Sião, e ele então, impressionado com aquele fogo que estava sobre a moita seca e não a consumia, ele foi atraído pelo Senhor. Chegando perto do local onde estava a sarça, Deus então falou com Moisés através do anjo e disse para ele tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar onde ele estava pisando era santo. Deus havia consagrado aquele lugar. Deus chama Moisés para lhe dar um encargo, amém? Moisés recebe um encargo de Deus. O encargo não é sinônimo de cargo. Cargo você recebeu lá no seu trabalho, no seu colégio, lá onde você frequenta, academia. Mas a Bíblia diz que Moisés recebe uma responsabilidade muito grande, e como é para a pessoa de Deus, é um encargo. E a diferença é o cargo eu faço obrigado, muitas das vezes. O cargo não tenho o prazer de realizar. O encargo não. O encargo eu faço porque eu gosto de fazer. Eu tenho iniciativa porque eu tenho prazer em realizar coisas para Deus. Então Deus me chama para um encargo. O meu encargo é fazer a obra do Senhor, amém? O meu encargo é me comprometer com a obra do Senhor para ser um instrumento e salvar vidas, aqueles que estão perdidos. Moisés, ele é chamado pelo Senhor para que então ele fosse um líder que libertasse o seu povo. Deus podia muito bem fazer tudo só, mas como Deus tem prazer em nos incluir nas obras que Ele faz, isso é maravilhoso. Deus gosta, Deus quer nos incluir na sua obra. Então por isso Ele levanta autoridades representativas. Você, quando recebe um encargo de Deus, você se torna uma autoridade representativa. Ou seja, se Deus quiser levar o Evangelho a alguém, Ele vai usar você. Se Deus quiser falar com alguém, Ele vai usar a sua vida, e você tem um prazer, porque você recebeu um encargo de Deus. Mas a princípio, nesse chamado, Moisés, ele excusa-se. Nós percebemos claramente que quando Deus chama Moisés, ele excusa-se, ele evita, ele parece que está rejeitando esse chamado, e ele vai apresentar evasivas quando nós não recebemos algo de Deus e não queremos fazer o que Deus está dizendo para que façamos. Nós costumamos apresentar evasivas, e apresentamos geralmente como evasivas as nossas limitações, as nossas impossibilidades. E o que me chama a atenção é que Moisés, ele está com 80 anos de idade agora. Quando Deus leva Moisés para o deserto, quando ele foge, ele está com 40 anos. E durante 40 anos ele esteve na casa de Reuel, de Jetro, seu sogro, e ali ele permaneceu 40 anos. Havia um momento da preparação de Deus, porque na verdade Moisés, ele havia sido preparado para pelejar. Ele aprendeu a entesar uma lança, a manusear a espada. Ele aprendeu muito bem isso, porque ele era um príncipe, como sendo um neto de Faraó. Você imagine um jovem
criado em um palácio e sendo preparado para ser príncipe. O mundo conhece Moisés como príncipe do Egito, e ele foi treinado até os 40 anos, e 40 anos na Bíblia, ele representa a plenitude do homem. Um homem aos 40 anos é um homem pleno. E a palavra diz que Moisés ele estava maduro. Ele aprendeu a manusear a espada, ele aprendeu a usar as armas de guerra e era um homem poderoso em batalha. E a Bíblia diz que ele aprendeu também toda a ciência egípcia. Ele aprendeu intelectualmente e aprendeu na prática as artes da guerra. Mas agora ele precisava aprender algo. Aprender a conduzir o povo de Deus. Então você percebe que nós aprendemos muitas coisas na vida. Alguns são intelectuais, alguns são homens adestrados, muitas pessoas são peritos em situações, muitas pessoas hoje se aprofundaram no conhecer no natural, científico, mas há um preparo que só Deus pode trazer a nós. Há um preparo que provém de Deus para nós. E Moisés então ele estava aqui agora com 80 anos de idade. Você imagine, apacentando ovelhas. Moisés se tornara um pastor de ovelhas. Você imagine tudo que ele conheceu, todas as formações que ele teve, toda a sua arte de guerra que ele aprendeu, não estava sendo colocado em prática. Ele estava trabalhando e vivendo como um pastor de ovelhas lá no deserto de Midian. Deus o encontrou pastoreando ovelhas e Deus o atraiu para si. Veja esse homem, embora ele tivesse muita experiência com guerra, embora ele tivesse muito conhecimento, principalmente egípcio, ele não estava preparado para conduzir o povo de Deus. Há um preparo totalmente diferenciado, dado por Deus a nós. O preparo que Moisés iria receber agora seria um preparo de Deus. O próprio Deus iria prepará-lo para enviá-lo à grande missão. O próprio Deus agora vai se apresentar a Moisés e dizer para ele: olha, você vai ser o libertador, você vai libertar o meu povo, você vai ser o líder que vai fazer toda a diferença, e eu serei contigo. Então agora Moisés, ele vai ser colocado diante de 2 milhões de pessoas aproximadamente, para conduzir. E Moisés, quando chamado por Deus, ele vai dizer: olha, eu sou um homem de palavras pesadas, olha as evasivas. Quando Deus te chamou e te enviou, você apresentou evasivas. Nós temos muitas evasivas. Nós dizemos assim: olha, quem sou eu? É verdade. O problema é que você não tem mérito. Então quem sou eu no sentido: Senhor, tu me usa por misericórdia, então usa a minha vida para a glória do teu nome. Usa o que eu tenho para glorificar o teu nome. A questão é que apresentamos evasiva para fugir da responsabilidade. E Moisés vai dizer: não quero. Quem sou eu? E quando eu chegar diante do rei Faraó, o homem número 1 do mundo era Faraó, o que eu direi para ele? O que eu direi quando me perguntar: quem te enviou? E Deus disse: não se preocupe, eu serei contigo, usarei a tua vida, porque toda obra de Deus não tem mérito para o homem.
Toda obra que Deus realiza é para a glória dele mesmo. Amém? E ai do homem que se intitular a causa de milagres, de sobrenaturais, de vida, de paz, porque tudo isso só Deus pode trazer a nós. Nós somos apenas servos. Amém? Apenas servos somos. Então, esse sentimento de ser incapaz é verdadeiro, mas não para que você fuja do que Deus tem para você. A princípio eu entendo, eu não sou ninguém, mas eu sei que Deus pode usar a minha vida para glorificar o seu nome. Então, um homem que estudara muito, que era um homem adestrado para a guerra, cheio de experiência, ele vai dizer para Deus: eu não quero, eu não posso, eu sou pesado em palavras. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 7, e veja uma coisa que Lucas, melhor dizendo, vai dizer aqui. Lucas, ele vai dizer o seguinte sobre Moisés. Capítulo 7 de Atos, você vai perceber uma coisa muito interessante sobre Moisés. No capítulo 7, no versículo 22, 20, 21 e 22, assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó tomou, criou como o próprio filho. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Foi quando ele saiu do Egito, quando viu alguém batendo num dos judeus. Ele compra aquela briga, e quando ele percebe que vai ser descoberto, ele foge e vai para o deserto. Então Moisés permanece no deserto 40 anos. No deserto. Então ele tem 40 anos e sai e fica 40 anos no deserto. Então agora ele tem 80 anos. O chamado de Moisés começa aos 80 anos. Por que Deus faz isso com Moisés? Presta atenção, Moisés era um homem, eu não sei se você percebeu, Moisés era um homem violento, era um homem capaz de matar alguém a socos e pontapés. Você percebeu isso? Então perceba, um homem violento. Olha como Deus é especialista em amansar as feras. Então você que conhece as feras, que tem medo das feras, apresenta a Deus. Pastor, eu tenho um amigo que é um homem extremamente violento. Olhe por ele. Deus é especialista em amansar feras. Sabia disso? Especialista. Então o que ele faz? Ele pega Moisés e leva para o deserto. Esses homens violentos, pessoas violentas, Deus leva para o deserto. E durante 40 anos no deserto, agora ele tem 80. A Bíblia diz assim: olha, Moisés agora é o homem mais manso da terra. Moisés foi o homem mais manso da terra. Havia 2 milhões de israelitas. Isso quer dizer que a terra certamente havia mais de 10 milhões de pessoas. E Deus conhece todas as pessoas. E Deus dissera: meu servo Moisés, o homem mais manso da terra. Deus amansa a fera. Então estava ali, apacentando as ovelhas de seu sogro, sacerdote midiano, era um sacerdote. Deus o leva para ali para ser trabalhado e tratado. E a Bíblia diz
que Deus então, ele viu. Aí no versículo 7 do capítulo 3, diz assim: vi a aflição do meu povo que está no Egito. Olha o que Deus está dizendo aí. Então você percebe, Deus vê a dor que ninguém mais enxerga. Sabe? Tem pessoas que estão passando momentos difíceis e achando que Deus não está vendo nada, porque até agora Deus não falou nada, e chegou à conclusão de que Deus não está vendo. Salmo 33 diz que Deus vê tudo. Ele está contemplando, Ele está vendo tudo que você está passando. Aí no versículo 7 diz que Deus, Ele viu o que? A aflição do seu povo. Versículo 7 do capítulo 3. Você perceba que tudo está no controle de Deus. Deus está vendo a aflição do seu povo. Agora a pergunta é: você está incluído nesse povo? Diga sim. Diga sim. Está muito fraco esse sim. Você está incluído nesse povo? Então você está inserido no meio desse povo que Deus separou, escolheu. Então entenda, Deus está no controle pleno. Ele está vendo a tua aflição. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece os teus choros. Ele está vendo tudo. Ele tem o controle. Amém? Deus vê a dor que ninguém vê. Muitas pessoas estão passando momentos difíceis, e quando saem de suas casas em direção ao trabalho, qualquer outro lugar, as pessoas nem percebem o quanto essa mulher está na prova, na luta, o quanto esse homem está passando uma crise. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Em Hebreus 4:12 diz que Deus vê tudo. Amém? E Hebreus 4:13 diz que tudo está nu e patente aos olhos dele. Olha, nenhuma coisa está encoberta diante dele. Tudo está nu e patente aos olhos daquele que tudo vê, inclusive o que você está passando, inclusive a tua luta. Descansa no Senhor. Deus vê o que ninguém vê. Nada escapa dos seus olhos, diz o salmista, número 33, diz que nada escapa dos olhos de Deus. Ele vê tudo. Agora é necessário eu buscar entender. Há um propósito para essas dores, há um propósito para essa luta, porque Eclesiastes 3 que há um tempo para tudo. Há um tempo que nós somos provados. Moisés agora está num tempo, no deserto, um tempo difícil, de lutas e provas, mas aprendendo com Deus. Quando as lutas e as provas se apresentam, isso quer dizer que Deus, Ele acredita em você. Deus está enviando provas no teu nível, porque Ele acredita em você. Não se preocupe, Deus nunca irá além das tuas forças. Eu estou falando isso porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele nunca irá além daquilo que você possa suportar. Antes de dar o escape, para que o seu filho, a sua filha, não se faça de pobrezinho. Deus não conduz pobrezinho. Deus não conduz coitados, miseráveis. Ele conduz mais que vencedores. Nós somos muito mais que vencedores. Está em Romanos 8:37, perdão. Diz que em todas as coisas nós somos muito mais que vencedores por aquele que nos amou. Então não há pobrezinho, não se comisere. Não diga pobrezinho de mim, como eu sofro. Como eu sofro. Como as pessoas judiam de mim. Deus te chamou para ser vencedor. E quando a luta vier, isso sinaliza que Ele acredita em você. A luta na vida do crente é o investimento que Deus está fazendo para que
cresça. Deus quer que você amanhã esteja acima do que você está hoje. Então o crescimento em Deus é gradual. Ontem foi bom, mas hoje eu tenho mais. Hoje é bom, mas amanhã será melhor. Porque o crescimento é gradual. As provas virão na proporção das suas forças. E quando você for aprovado, você vai glorificar Deus. Porque toda pessoa que é aprovada, ela sai de um degrau para galgar outro degrau. Toda aprovação me leva para um degrau acima. E os degraus de Deus são gradual. Ninguém desce degrau em Deus se obedecer a sua palavra. O degrau em Deus é gradual. O que é isso? Cada dia eu subo um degrau na presença de Deus. Cada dia eu estou mais maduro. Eu adquiro experiência. Não perca tempo. Tem muito crente que está há 20, 30 anos e não entendeu que Deus não é Deus de raso. Deus é um Deus de profundidade. Deus não é um Deus de superficialidade. É um Deus que revela coisas tremendas e profundas. E que muitas das vezes não apresenta algumas pessoas porque não querem amadurecer. Tem muito crente Peter Pan por aí. Não querem crescer. Muito crente que não alcançou grandes vitórias porque não passaram de estatura de criança. Sabe? Aí Gálatas 4, abra sua Bíblia em Gálatas 4, e você vai ver uma coisa importante para você que não entende que o crescimento espiritual depende de você. Olha o que você se priva em Gálatas 4. Vai mostrar para mim e para você as privações da falta de raiz, de amadurecimento. Aí em Gálatas, depois de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1 a seguir, diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dom de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões, administradores, há um tempo determinado por seu pai. O que quer dizer isso? Que enquanto aquela criança não alcança a maioridade, ela não pode usufruir do que já é dela. E ela fica então nas mãos dos tutores, dos administradores. Por quê? Porque é preciso alguém ter uma procuração. Alguém precisa responder por ela. Então ela não é capaz de usufruir de toda herança até que alcance a maioridade. Paulo então faz uma analogia entre o crente que não quer crescer em Deus, criar raiz, isso depende de idade, ao menino que só vai poder usufruir alcançando a maioridade. O que você acha dessa palavra de Paulo? Paulo está dizendo que se você não amadurecer, você não vai usufruir de tudo aquilo que já foi derramado, porque toda sorte de bênção já foram derramadas por nós. Mas usufruir depende de mim. Uma criança não consegue usufruir de coisas profundas, porque ela não entende, ela não tem compreensão. Uma história muito interessante de um pai que ele tinha 2 filhos, quase da mesma idade, e chegando perto do fim de ano, ele falou aos seus filhos: façam um pedido, porque ao fim do ano eu irei presentear vocês dois. O que vocês querem ganhar? Um pediu uma bola de futebol e o outro pediu um relógio de ouro. Chegando ao fim do ano, o pai chega com a bola de futebol e presenteia o filho que pediu a bola. E o outro, porém, ele não presenteou. Ele decidiu dar outro presente. E o outro reclamou muito, mas ficou com o presente. Passados alguns anos, esse filho alcançou a maioridade. Ele chamou esse filho e deu um relógio de ouro. Explicou por quê.
Quando criança, não tinha ideia de ter um relógio de ouro. Mas agora que você é adulto, você tem responsabilidade. Toma o teu relógio. É assim que Deus faz conosco. Enquanto você for crente que não quer crescer, é o crente Peter Pan, você não pode ver as coisas sobrenaturais. Você não pode receber milagre. Porque você precisa aprender primeiro a ter responsabilidade e administrar. Tem pessoas que passam a vida toda pedindo. Tem muito crente que conhece como crente pedinte. Só pede. As orações dele é só para pedir. Quando vai à igreja é só para pedir. É o crente pedinte. Mas nunca se posiciona. Nunca amadurece. É o crente chupeta. Deus conhece a capacidade de administração de cada um de nós. E tem coisas que Deus não pode dar a alguém hoje, porque não saberá usufruir. Então, Deus, Ele vê tudo, inclusive a tua necessidade. Quem sabe algo que você esteja pedindo hoje, Deus te dê. Você, ao chegar em casa, está lá o que você tanto queria. Quem sabe você é maduro o suficiente para receber o que você tanto pede. Agora, quem sabe hoje é o início de uma jornada de conhecer a Deus. Quem sabe hoje você vai para o coração entender que Deus é soberano, é Senhor, é fonte do saber. Que você vai se posicionar hoje a caminho do conhecimento e da intimidade com Deus. Porque é isso que define o crente de verdade. É o quanto você obedece e é íntimo dele, que faz o inimigo ficar longe de você. É o quanto você busca, é o quanto você obedece, que vai dizer em que nível você está. Então Moisés estava no início da sua jornada. Ele apresentou algumas falhas, mas enfim, mesmo com evasivas, ele recebe e ele então vai adiante. Então há um ver diferente sobre nós de Deus. Deus te vê diferente do que o teu patrão te vê. Deus te vê diferente do que as pessoas lá fora te vê. Deus vê algo em você que ninguém vê. Você lembra de Davi? Davi estava escondido. As pessoas sequer ouviram falar de Davi antes de Samuel se apresentar na sala de Jessé. Mas Deus estava olhando para Davi. Deus sabia muito bem o potencial de Davi. Embora estivesse escondido, Deus sabia quem era Davi e onde Ele colocaria Davi. Estava no anonimato. Então Deus, Ele vê tudo e Ele vê de forma diferente. E muitas das vezes Deus faz silêncio. E no silêncio também nós sabemos que também é resposta. Deus, no seu silêncio, Ele traz maturidade. Quando alguém se cala, como Deus se calou, traz maturidade. Silêncio de Deus traz experiência. Porque aquele que acostumou a ouvir Deus falar, e de repente Deus se cala, ele vai investigar, ele vai orar, ele vai buscar a palavra, ele vai querer entender por que Deus se calou. E Deus se cala para trazer aprendizado. Deus se cala para nos ensinar. Até isso que Deus traz ensinamento. Até quando Deus se cala, nós somos favorecidos. Porque o calar de Deus não quer dizer que ele perdeu o controle. Ele se calou, porém o controle é total. Ele tem um controle total. Amém? Então, Deus ouviu a oração de uma pessoa muito conhecida chamada Ana. Olha como Deus trabalha. Ana estava ali falando ao vento,
estavam movendo a boca e ninguém ouvia uma voz. E às vezes esse ano estava falando intimamente com Deus, e Deus estava ouvindo. E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus chama-se Samuel. Samuel é a resposta de oração de Deus, a oração de Ana. Amém? Então você percebeu? Deus vê tudo. Percebe que Deus vê tudo. Deus viu a coragem de Gideão, quando a fome assolava. Gideão malhava o trigo no lagar. E Gideão, ele também apresenta evasivo: eu sou o menor da minha tribo, da minha clã, quem sou eu? E Deus fez Gideão um dos homens mais conhecidos da Bíblia, porque Deus vê tudo. Deus viu Gideão malhando o trigo no lagar, tentando salvar o alimento da família. Ou seja, Deus vê tudo. Agora, Deus age quando eu estou fazendo a coisa certa. Gideão estava perseverando, estava trabalhando, enquanto Gideão estava apresentando a Deus o seu potencial. Deus observava. E a Bíblia diz que Moisés, então, ele vai falar face a face com Deus. Deus, ele ouviu, e ele estava no controle. Ele ouviu o clamor do seu povo. Ele tinha o controle total nas suas mãos. Deus ouviu o seu povo, e a resposta de oração veio através de Moisés. Aí você percebe que Deus viu, ouviu, e ele desceu. Você imagine, Deus, ele ouve, você sabe, a tua oração é ouvida por ele, por isso você está aqui hoje, por isso Deus livra você, por isso Deus guarda você. Deus ouviu a sua oração, e Deus desceu então. E ali, na sua descida, está aí no versículo 8, por fim, desci para livrar da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela cidade. E Êxodo 3, versículo 8. Então, a ação de Deus, ele não apenas vê aí, ele não apenas ouve ou conhece, ele entra em ação. Deus entra em ação para mudar todas as coisas. Qual era o cenário aqui? Escravidão. O povo ora, Deus ouve. O povo viu o sofrimento do povo. Deus viu o sofrimento do povo, e Deus então desceu. E por isso nós cremos que as orações não são orações vãs. A tua oração tem uma direção. Amém? Os ouvidos do Senhor não estão tapados, não estão agravados. A tua oração tem sido ouvida. A tua oração tem subido aos ouvidos de Deus. Deus tem visto a tua prova. Amém? E Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para mim. Você percebe? E Moisés, então, ele toma essa responsabilidade. Porque Deus é assim. Ele te chama e apresenta aqui uma missão. Todos nós temos uma função. Ah, pastor, eu não sirvo para nada. O Senhor não me usa para nada. Se você não é usada pelo Senhor, é porque você não entendeu o propósito. Porque Deus usa todas as pessoas que se rendem ao seu chamado, aos seus pés. Então Deus ouviu o teu clamor, Deus viu a tua luta. Agora, Deus, Ele quer usar a sua vida para que no meio de tudo isso você alcance a vitória e o nome dele seja glorificado. Então, em meio a tudo que você está passando hoje, Deus continua olhando para você. Ele continua perto.
Deus está perto de nós. Jesus lançou uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos, até a sua segunda volta. Ele estará conosco, lado a lado, te ajudando em todos os momentos. Ele está aqui para enxugar a tua lágrima. Ele está aqui para enxugar o teu choro. Ele está aqui justamente para trazer uma solução. Ele está ao seu lado. Jesus não nos abandonou. Estarei convosco até a consumação dos séculos. O que traz sensação de abandono é a minha atitude de não buscar o Senhor em oração, de não buscar a sua palavra. São essas coisas que me afastam de Deus. Deus quer estar perto. Amém? Deus quer que você seja íntimo de Deus. Mas são as minhas atitudes que me levarão para perto ou me distanciarão dele. A responsabilidade é só minha no que tange ao relacionamento. Se eu quero ter tudo de Deus, eu dou tudo para Deus. Se eu quero que Deus me abençoe, que Deus abra portas, eu obedeço a sua palavra. Eu estou perto. Amém? Então Moisés, ele toma posse. Como eu encarno, querido, você precisa fazer com amor. A obra de Deus, ela precisa ser feita com dedicação, porque as lutas se levantam, mas é na caminhada que Deus vai abrir portas para você. É quando você está envolvido plenamente com Deus e a sua obra, que as artimanhas do inferno, elas caem por terra. Quando você está envolvido com Deus, você não percebe os livramentos, porque você está perto. São tantos livramentos. Você chegou aqui, você nem percebeu talvez que Deus te livrou de cada laço, de cada armadilha, mas você às vezes não percebe. Deus é contigo por onde quer que você estiver ou andar. Onde você estiver, Deus estará contigo. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Deus passa contigo no vale. Amém? Deus passa contigo na fornalha. Deus passa contigo na cova dos leões. Aonde você estiver, Ele estará. Por isso, nesta noite, eu queria que você entendesse que Deus tem uma vocação. Deus te vocacionou. Deus tem coisas que você nunca imaginou. Mas na presença dele, as escamas cairão. E você vai contemplar um pouco daquilo que ele tem para você. São coisas grandiosas. Deus está separando a nossa vida para um fim. Amém? A melhor forma de não se envolver e compactuar com o mundo é estar perto de Deus. Amém? Quando eu busco a Deus, quando eu faço a sua obra, querido, escute uma coisa, a vitória é certa. Não se preocupe. Tem coisas que estão te afligindo porque você não priorizou estar com Deus. Tem coisas que estão te afligindo no sentido que você está tão preocupado que você está esfriando. E você sintonizar com Deus, entrar em sintonia com Deus. As provas, elas virão as lutas. Mas só que você vai lutar de outra forma. É sabendo que a vitória é certa. A luta vai vir, mas Deus, Ele já me deu vitória. Eu vou ficar posicionado. A posição que eu estou em Deus, firmado nessa rocha, eu vencerei as batalhas. Você vai vencer as lutas. Você vai vencer as provas. E o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Amém? Guarde isso no teu coração. Deus é contigo. E aonde você estiver, o nome de Deus vai ser glorificado. Aquilo que você tanto busca virá ao teu encontro. Vai convergir para você, sem que você fique correndo atrás da bênção. Ela virá ao teu encontro. Quando você menos esperar, Deus está entregando nas tuas mãos aquilo que você tanto pede. Sintonize em Deus. Lance a tua ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado. As preocupações diárias. Aprenda a fazer a sua parte.
Haja com responsabilidade. Haja com compromisso com Deus. Procure fazer a coisa certa. Seja justo. Cuidado com a artimanha do diabo. Não trate com mentira. Uma das coisas hoje que é muito difícil dentro da igreja é largar a mentira. Você vê as pessoas, elas, quando estão diante de situações difíceis, a primeira coisa, não tem nada demais. Uma mentirinha. Jesus diz que mentira, ela só tem um tamanho. Mentira é uma. Não existe mentirinha, não existe mentirão. Uma meia verdade é mentira. Se não há verdade completa, é mentira. Não há meia verdade. Seja verdadeiro. Pastor, eu vou perder. Você vai perder com o mundo, mas você vai somar com Deus. É muito melhor você perder tesouro aqui, por falar a verdade, e juntar tesouro no céu. Amém? Porque isso tudo vai passar. Agora, uma mentira pode acender um oceano de fogo. Cuidado com a mentira. Mentira é do diabo. O diabo, quem inventou a mentira, em João 8,44, diz que quando ele fala mentira, ele fala dele mesmo, porque ele é o pai da mentira. Então não deixe que uma mentirinha bem pequenininha vai passar batido aos olhos de Deus. Porque quando eu falo uma mentirinha pequena, eu abro uma porta gigante na minha vida espiritual para o diabo entrar. O diabo entra por passagens pequenas. Então não pense que uma mentirinha pequena é diferente de uma mentirona. A mesma porta vai se abrir para o seu inimigo, contando uma mentira pequena ou uma mentira grande, gigante. Porque mentira só tem uma medida. E o mentiroso é filho das trevas, porque o diabo é o pai da mentira. Então cuidado com mentirinha, cuidado com a minha verdade, porque o diabo, ele tem levado muitas pessoas para o inferno, por causa de pequenas coisas. São as pequenas coisas que causaram grandes tragédias. Percebe? Em 1996, quando houve uma das maiores enchentes de Jacarepaguá, foi porque uma barreira se rompeu. Uma barreira como se rompe, porque já veio muitos avisos. A brecha começa pequenininha e ela vai minando, e se você não fizer manutenção, um dia tudo vem por água abaixo. Assim é mentira. Tem pessoas que falam tanta mentira que já acham que a mentira agora é verdade. Estão acostumadas com mentira, é tão natural. Eu fico boquiaberto com um crente que fala mentira de forma tão natural que ele vive a mentira achando que está na verdade. Cuidado, porque mentira é do diabo. Amém? Então eu queria que você hoje saísse daqui entendendo. Deus usa você como encargo. Você tem que querer e ter prazer naquilo que Ele vai te usar. Amém? Você tem que ter prazer na obra de Deus. Você tem que ter prazer na presença de Deus. Deus, Ele vai te usar por encargo. Eu faço porque eu amo fazer. Tem pessoas que estão lá na janela 10 por 40 graus, que é no Oriente Médio, e lá as pessoas são levadas à praça pública para serem queimadas, porque estão pregando a palavra. Os missionários vão para lá e morrem pela palavra, e morrem ali nas praças, mas porque tem prazer em Deus. Então cuidado, porque nós vivemos num mundo hoje aqui, principalmente no Brasil, enganador. Amém? Um país onde a própria cultura te leva a errar. Leia a Bíblia, ore a Deus, receba uma direção diária. Eu quero finalizar aqui, vou dizer para você, Deus tem uma obra muito grande na tua vida, mas você tem que aprender a seguir os princípios.
porque em todos os lugares é assim. Se você quer que Deus opere na sua vida de forma grandiosa, se você tem um grande empreendimento, um sonho, se prepare, porque Deus quer te levar a conquistar sonhos, projetos, mas aprenda a ter o compromisso e a responsabilidade de buscar a palavra de Deus, de orar a Deus. Seja vigilante, aprenda que Deus está vendo tudo, sempre, em todo lugar. Não adianta você querer esconder das pessoas, se Deus está vendo, é Ele quem abençoa. Então esteja hoje aqui disposto a ser forjado no seu caráter. Deus possa hoje encontrar lugar no nosso coração e forjar a nossa vida, o nosso caráter. Fique de pé. Eu queria hoje que você saísse daqui entendendo: Deus está trabalhando. Em cada momento da tua vida, Deus está operando. Agora, o que vai fazer você vencer? Foque na palavra de Deus. Foque nele. Quando você perceber que algo se levantou contra ti, traga a mente, traga ao coração a palavra de Deus. Chame o Senhor para fazer parte da tua vida, para fazer parte do seu dia a dia. Convide o Senhor para fazer parte da sua família. Convide o Senhor para estar contigo todos os dias. Feche teus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que Tu tens o controle de tudo, Senhor. Os Teus olhos estão atentos ao nosso clamor. Nós cremos, Senhor, que Tu, Senhor, tem o controle total. Tu ouviu o clamor do Seu povo. Tu viu o sofrimento do Seu povo. E Tu, Senhor, desceu e se manifestou para mudar toda aquela situação. Nesta noite, Senhor, se alguém passando um momento difícil, Senhor, um momento de crise, de angústia, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor possa intervir. Ouve o clamor da tua filha, do teu filho, que o Senhor possa, Senhor, Pai, trazer uma saída, uma solução. Traga cura, Senhor, para essa alma. Possamos sair desse lugar sarado em nossas almas, Senhor. Possamos sair daqui, Senhor, Pai, cientes que Tu vela pela Tua palavra e Tu vai cumprir a Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, apresento cada coração. Toma esse coração em Tuas mãos, Senhor. Essa ansiedade, Senhor, essa preocupação, em nome de Jesus. Repreenda todo o mal, Senhor, todo o peso. Possamos sair daqui, Senhor, com a Tua presença para glorificar o Teu nome. Eu repreendo todo o peso, todo o pacto, Senhor, Pai, que ainda está em vigor, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda. E nesta noite possamos ser forjados em Ti. E que a Tua presença, Senhor, nos conduza. Em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada vida. E manifesta o Teu poder. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que crê, recebe. Tome o seu lugar.